Olá! O assunto no mérito da questão de hoje é a Coordenadoria das Varas de Execução de Medidas Socioeducativas, a COVEMES, criada pela Resolução 214 do Conselho Nacional de Justiça. Essa determinação dispõe sobre a organização e o funcionamento dos grupos de monitoramento e fiscalização nos tribunais de justiça dos estados. Assim, o objetivo da COVEMES é supervisionar as medidas socioeducativas aplicadas em Mato Grosso do Sul, um trabalho para assegurar o pleno funcionamento do sistema de garantias de direitos dos adolescentes em conflito com a lei. E para falar sobre como o Judiciário sul-mato-grossense tem se empenhado na função, o convidado do programa é o juiz auxiliar Marcos Vinícius de Oliveira Elias, que integra a Coordenadoria Estadual. Magistrado, por que a necessidade da COVEMES? A necessidade da COVEMES advém de que é necessário que haja uma fiscalização do poder público, especialmente da nossa coordenadoria do Tribunal de Justiça, por meio da desembargadora Elizabeth Anache, para que ela possa verificar, como que estão os andamentos, os processos de execução relacionados às medidas socioeducativas que são impostas aos adolescentes. Uma grande responsabilidade, né? Então, qual é a finalidade da COVEMES? A finalidade da COVEMES, então, além de fiscalizar o trabalho do juízo em relação ao andamento desses processos de execução de medidas socioeducativas, é também de orientar o juízo como será a melhor forma de proceder em determinados casos, sempre visando, o adolescente. E as atribuições da COVEMES, quais são? São várias atribuições, mas as que eu reputo mais importantes, efetivamente, são aquelas que fiscalizam o trabalho do juízo para verificar se está tudo ocorrendo dentro da normalidade, porque os processos relacionados aos adolescentes têm prazos muito curtos, como, por exemplo, uma internação provisória, ela não pode ultrapassar de 45 dias. Então, a COVEMES faz essa fiscalização para verificar se esse prazo está sendo cumprido pelo juízo. Magistrado, também é de responsabilidade da COVEMES assegurar que o número de socioeducandos não exceda a capacidade de ocupação dos estabelecimentos, né? Como isso tem sido possível? Isso tem sido possível porque a nossa coordenadoria, por meio da desembargadora Elizabeth Anache, sempre tem nos orientado para que somente, efetivamente, nós tenhamos internações em casos realmente de violência e grave ameaça, assim como o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente prescreve. Então, naqueles outros casos em que é possível dar ao adolescente uma outra medida que não seja essa extrema, ajuda muito a evitar a superlotação. Quais seriam essas outras medidas? O senhor poderia citar alguma delas? Sim. É de todas as medidas socioeducativas que o ECA traz, aquela que eu reputo a melhor é a liberdade assistida. A liberdade assistida faz com que o adolescente ele possa ser assistido, como o próprio nome está dizendo, por profissionais da área da psicologia, da assistência social, que vão fazer entrevistas com esses adolescentes por um período mínimo aí de 6 meses e vão orientá-lo, também vão orientar a sua própria família e tentando sempre fazer com que ele volte ao estudo e também possa ser engajado no mercado de trabalho. Bom, isso colocado, então, o princípio que vocês passam a pensar que a internação é em último caso. Isso mesmo. A internação, como o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente diz, ela deve ser direcionada àqueles casos de extrema violência e grave ameaça, como, por exemplo, um ato infracional de homicídio, ato infracional de latrocínio. A esses casos, sim, cabem a internação. E o mérito da questão, doutor, é um programa didático, então vamos aproveitar esse momento aqui da entrevista para explicar o que são as medidas socioeducativas, né? É verdade. As medidas socioeducativas são medidas que elas têm 2 caráteres. O primeiro é a socioeducação, é fazer com que
o adolescente entenda que ele errou e que ele não volte a cometer mais nenhum outro ato infracional. O segundo caráter dela é o retributivo, que seria o pagamento, né, grosso modo falando, pelo erro que cometeu, porque também não se pode passar em brancas nuvens. Ele tem que sentir a responsabilidade e a consequência do ato que ele praticou. E dentre todas essas medidas, nós temos a advertência, que é uma advertência simples, que são naqueles casos em que os atos infracionais são leves, como, por exemplo, um dano de pequena monta. E temos também a remissão, que é a remissão com advertência. Se o fato praticado pelo adolescente for um fato que exige uma maior reprovação, então nós fazemos o que? Nós damos o perdão para ele, mas nós deixamos bem claro na audiência de apresentação de que, se ele vier a cometer algum ato infracional, ele poderá sofrer outras medidas que sejam mais pesadas e que as consequências para ele serão piores. Temos também a prestação de serviços à comunidade, que geralmente ela vai de 2 meses a 6 meses, né? E pode ser 4 horas por semana, de forma tal que não atrapalhe o dia a dia do adolescente, seja na escola ou seja no trabalho que eventualmente ele faça. Daí também nós temos a liberdade assistida, como eu havia dito, que é por um mínimo de 6 meses, em que o adolescente é acompanhado por profissionais que fazem o encaminhamento dele de volta à escola, ao mercado de trabalho, e também, se porventura ele tiver algum problema relacionado à droga, eles também fazem o encaminhamento necessário para que ele possa tentar se livrar desse mal. E além disso, nós temos também a semiliberdade, que funciona semelhantemente ao semiaberto do maior, né? E o adolescente na semiliberdade, se ele estiver trabalhando ou estudando, ele sai, mas à noite ele tem que voltar para passar a noite no estabelecimento. Agora, se ele não estiver trabalhando e nem estudando, aí ele fica o dia inteiro no estabelecimento. E as medidas assistidas, o senhor já citou 2 vezes nesse nosso primeiro bloco, elas têm surtido efeito, magistrado? Quais têm sido os resultados? Os resultados têm sido bons. Pelo que eu vejo nos processos aqui desses adolescentes, a grande maioria tem cumprido essas medidas, especialmente a prestação de serviços e a liberdade assistida. Então, a reincidência tem diminuído. Então, magistrado, além das medidas socioeducativas, existe alguma outra medida, alguma outra forma? Sim, existe. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê as medidas protetivas. As medidas protetivas, elas também são direcionadas aos adolescentes, especialmente aqueles que têm problemas com drogas. Então, nas audiências de apresentação, quando percebemos que o adolescente tem um problema muito grave com drogas e ele precisa de um tratamento contra a drogadição, a gente faz o encaminhamento dele para a Secretaria de Saúde, e a Secretaria de Saúde disponibiliza profissionais que vão ministrar o tratamento. Mas para que tenha êxito, é necessário que a família esteja junto do adolescente, porque o apoio familiar é muito importante para que ele se sinta acolhido e assim, juntamente com o tratamento que ele recebe desses profissionais, ele possa conseguir sair dessa luta, que é uma luta de toda a sociedade. A sociedade não pode fechar os olhos para isso. Esses adolescentes nessa situação são adolescentes em situação de risco, eles são sujeitos de direito e merecem toda a nossa atenção. Seguimos para um breve intervalo e já voltamos para entender melhor sobre o sistema e os desafios apresentados por ele.
Hoje vamos falar de alguns dos serviços prestados pelo Poder Judiciário aqui no Sijus. Aqui podem ser propostas ações que questionam irregularidades nos serviços de água, energia elétrica e telefonia. Inclusive, se as ações tiverem valor inferior a R$22 mil, podem ser propostas sem a necessidade de contratação de advogado. Basta o comparecimento no setor de atendimento aqui do Sijus, com documentos pessoais e boletos que são irregulares. O programa está de volta e hoje eu converso com o juiz auxiliar Marcos Vinícius de Oliveira Elias sobre a coordenadoria das varas de execução de medidas socioeducativas. Magistrado, e são realizadas visitas dos integrantes da COVEMES aos estabelecimentos de internação? Sim, a visita é feita a cada 2 meses. Nós comparecemos às unidades aqui em Campo Grande, que são 4. Nós temos a Dom Bosco, que é a unidade de internação maior do estado, cuja capacidade é para 80 adolescentes, mas que felizmente atualmente se encontra com 30 adolescentes, porque nós estamos implementando o pensamento de que a internação é sempre a última medida a ser dada ao adolescente, podendo ser concedidas outras, né? E nessa unidade de internação nós temos sala de aula, nós temos recreação, temos horta, agora está terminando a quadra poliesportiva para que eles possam fazer um entretenimento pelo menos uma vez por dia. Nessas visitas a gente verifica como que está o andamento dos trabalhos dos agentes que lá se encontram. Nós entrevistamos os adolescentes para saber se eles estão tendo refeição, se estão recebendo visitas da família e como são essas visitas, porque alguns adolescentes são de outras cidades. Então, o estabelecimento disponibiliza celulares para que eles possam conversar com os parentes por meio de rede social, né? E se encontramos alguma irregularidade, nós relatamos à COVEMES, né, a desembargadora Elizabeth Anache, que ela toma as providências que entender cabíveis. Em relação também às visitas às unidades educacionais de internação, nós temos uma unidade para as adolescentes. Essa unidade, ela é muito bem estruturada e geralmente, como as meninas se envolvem menos em atos infracionais, ela tem sempre a sua capacidade dentro dos limites, nunca se excedendo. E temos também a unidade educacional de internação provisória para os adolescentes, que eles ficam lá durante 45 dias no máximo, até que haja uma decisão sobre o seu processo. E ainda temos a unidade educacional de internação da semiliberdade. A semiliberdade que é utilizada quando não for o caso de uma internação e nem também de uma liberdade assistida ou prestação de serviço. E essa é uma atuação bastante presente, né, doutor? Como o senhor vê, a partir dessas visitas mesmo, como que está o atendimento integral à saúde desses adolescentes? Na UNEI Dom Bosco, lá existe um setor de saúde, mas nós não temos um médico que fique lá diariamente. Então, se houver alguma emergência, eles têm carros de apoio que pegam esses adolescentes e levam até o posto de saúde. O senhor falou no primeiro bloco também, a gente começou a falar sobre isso, sobre a reincidência, né? Quais têm sido as causas de reincidência? As causas maiores de reincidência, elas decorrem do uso de drogas e da mais variada possível. Notadamente aqui do crack, né? Que talvez seja aquela que mais provoque um efeito mais forte na vida desses adolescentes, porque pelo que a gente tem visto, é aquela que é mais difícil de você se libertar.
E diante desse cenário, doutor, como melhorar o sistema? Para melhorar o sistema não depende somente da justiça, né? É tudo um contexto. É um contexto civilizatório que começa lá na família, a base familiar, a base escolar, a base de políticas públicas relacionadas aos adolescentes. E eles necessitam de políticas públicas para que eles sejam engajados, para que eles também aprendam e tenham uma profissão, para que eles possam visualizar um futuro para eles. Porque, como eu disse já, eles são sujeitos de direitos e eles necessitam de toda a proteção integral que a gente possa dar para eles. Os desafios, o senhor mesmo também já tinha colocado que o desafio é da sociedade, né? Todo mundo envolvido nisso. Mas de que forma a COVEMES pode colaborar para superar esses obstáculos? A COVEMES já está colaborando naquilo que o direito, que a justiça pode fazer. A COVEMES tem trabalhado de forma muito clara, muito objetiva, na orientação dos juízes, de como proceder em suas varas, fazendo com que a gente, dentro do nosso mistério aí do dia a dia, possa entender o problema que está à sua frente e, dentro desse problema que existe, procurar a melhor solução. Obrigada, magistrado, pelos seus esclarecimentos, por trazer aqui não só a definição, mas as atribuições da COVEMES, né, e de que forma a Justiça tem colaborado aí dentro desse cenário. Eu que agradeço. O Mérito da Questão é um programa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Assembleia Legislativa Estadual. A cada edição, serviços, ações e projetos do Judiciário e ainda como o trabalho do Tribunal Estadual tem operado em defesa da cidadania. Até o nosso próximo encontro.